Dois casos recentes de inocentes presos refrescam a discussão sobre a necessidade de mudanças no sistema policial judiciário. Um nordestino ficou preso por 6 anos em Extrema, no sul de Minas, por um assassinato que ele não cometeu. Na semana passada, quando o erro foi descoberto, o verdadeiro assassino já estava morto. O último caso ocorrido em Minas foi em Belo Horizonte, com um homem que ficou mais de um mês na cadeia, também por um assassinato de que não era culpado. Angel Faula conta pra gente. Num sistema prisional precário como o do Brasil, minutos dentro de uma cela podem deixar sequelas terríveis por muitos anos. Ainda mais se a prisão for injusta, por engano. O caso mais recente na capital é de um homem de 53 anos que veio parar no Ceresp São Cristóvão e ficou 48 dias preso por causa de um erro da justiça. Há 20 anos, o homem foi acusado de ameaçar a cunhada. Ele foi intimado, prestou depoimento e logo em seguida foi liberado. Só que por causa de um erro interno, ficou registrado que o operário não havia atendido ao chamado da justiça e por isso passou a ser considerado um foragido. O defensor público que conseguiu tirar o homem da cadeia conta que ele foi preso ao solicitar a segunda via da carteira de identidade. Em razão disso, ele ficou preso indevidamente 49 dias até que o processo chegou na Defensoria Pública. No dia que o processo chegou na Defensoria Pública, eu tive acesso a essas informações, pedi ao juiz a revogação da prisão, o juiz imediatamente revogou e no dia seguinte ele já estava em liberdade, felizmente. Em Governador Valadares, no leste do estado, um homem também foi preso por engano, no fim de 2008. Os dados dele foram passados à polícia do Rio de Janeiro por um bandido que estava envolvido num assalto. Antônio ficou 3 meses na cadeia pública de Valadares e foi até transferido para o Rio, onde o erro foi constatado. Eu nunca tinha sido preso, mas eles me chamavam de ladrão. Ô ladrão, qual é, rapaz? Todo ladrão faz mesmo. Seu Aniversino não gosta nem de lembrar dos momentos difíceis na cadeia. Foi um dia, também por causa de um erro. Ao registrar a ocorrência por perda de documentos, ele foi surpreendido por um mandado de prisão em aberto. O crime era de 1977 e ele já havia sido julgado e absolvido há 17 anos. Me jogou numa grade, pouco mais de 1 metro quadrado, sem banheiro, muito sujo, muito abusado, e eu tenho problema urinário, do qual fui até urinar no chão. Até chorei, sem dever nada. O advogado criminalista acredita que erros como estes são consequências da falta de sintonia dos órgãos responsáveis em expedir e baixar os mandados. É a falta de atualização dos bancos de dados dos órgãos de segurança pública, tanto no plano federal quanto no plano estadual, como Infoseg, Simp e Cetarim. Hoje o sistema informa que o Brasil tem 300 mil mandados de prisão para cumprir. Na realidade não tem, porque o número de casos que efetivamente o mandado devia estar ativo é muito menor. Apesar de ser a única alternativa para reparar os danos, o advogado diz que pedir indenização se torna um outro problema, por causa da burocracia e da demora da justiça. A gente costuma dizer que a ação de indenização contra a União e o Estado é a ação para os netos. A própria ação costuma demorar 10 anos ou mais e depois a pessoa recebe um precatório e o Estado brasileiro é hábil caloteiro, porque atrasa nos pagamentos, não cumpre os pagamentos e ainda fica pleiteando no Congresso Nacional um mecanismo para adiar e prorrogar essas suas obrigações, o que enfraquece o próprio Poder Judiciário, porque a pessoa ganha e não leva. Olha, é preciso evitar que erros como esses que a gente viu na reportagem voltem a se repetir. Mas como conseguir isso? É o que a gente vai saber com a ajuda da repórter Liliane Luchim. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Beni. Bom, com a ajuda da Débora Musi, aqui, a defensora pública. E a gente vai saber um pouco sobre essa sintonia. O advogado falou que falta uma sintonia. O que pode ser feito para que essa sintonia aconteça, para que as pessoas não sejam injustiçadas dessa forma? Débora, boa tarde. Boa tarde. A presença de uma defesa próxima do cidadão certamente evitaria que problemas como esse se repetissem. Principalmente se considerarmos que a grande maioria da população carcerária é de pessoas desprovidas de
recursos financeiros que não têm condições de contratar um advogado. Então, a presença da Defensoria Pública nas comarcas, acompanhando de perto esses problemas, fazendo os requerimentos pertinentes junto à Justiça, diligenciando junto à Polícia Civil ou Cetarim, certamente minimizaria o problema. Pois é, mas é suficiente? A presença é suficiente? Tem defensor público em todas as comarcas? Tem gente para ajudar essas pessoas, como a senhora disse, que são pobres? Infelizmente não. Apesar de no Estado terem sido criados 1.200 cargos de defensores públicos, apenas 472 foram providos. Em pouco mais de 1/3 das comarcas do Estado existe defensoria pública instalada. A Defensoria Pública, atenta a essa grave situação prisional e sensível ao problema, criou no final de janeiro deste ano um grupo de atuação estratégica permanente no atendimento à população carcerária. Este grupo, do qual eu e mais 3 defensores fazemos parte, tem atuado principalmente em comarcas que não existem defensores públicos e recentemente numa visita à comarca de Sabará a gente verificou 2 casos semelhantes a esses narrados na reportagem, no qual 2 pessoas, apesar de já terem um alvará de soltura, continuavam presas por um engano no Cetarim, que constava um impedimento que na verdade não existia. Então, graças à presença da Defensoria Pública na unidade prisional, conversando com o cidadão, a gente conseguiu soltar essas pessoas. Débora, por favor, agora, muitos desses erros que a gente vê, inclusive esses da reportagem, aconteceram por problemas de identificação, né? A troca de uma pessoa por outra, e parece que esse é um problema nacional. Como é que a gente pode resolver isso? A Polícia Civil, que é responsável pelo setor tem um setor na Polícia Civil, que é o Cetarim, tem que estar mais estruturada, mais atenta à situação. A Defensoria Pública, estando presente na comarca, ela pode acompanhar de perto e evitar que esse tipo de problema aconteça, denunciando as autoridades, porque realmente o problema também passa não só pelo Judiciário, mas também pelo Cetarim, pela Polícia Civil, por outros órgãos. Muito obrigada, Débora. Então, Beni, como a gente viu, falta sintonia e também investimento aí, tanto na polícia como na justiça. Uma boa tarde para você. Obrigado pela sua participação, Lili.